Queridos irmãos, queridas irmãs, de ideal espírita, encarnados e desencarnados, agradecemos a oportunidade, primeiramente, da exposição, ao qual falaremos sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o tema Não vim destruir a lei, tema relacionado às 3 revelações. Convido-os primeiramente a fazermos uma viagem, um retorno à história da humanidade quanto às revelações divinas que lá se iniciaram com o povo hebreu através dos 10 mandamentos. Seriam mandamentos, seriam leis, seriam ensinamentos ou orientações. Qual a conotação? Qual o sentido? Então, proponho uma volta às nossas raízes. Lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, versículo 33, fala sobre o reino dos céus, comparando ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas de farinha, até estar toda fermentada a massa. Lembrando que sata era uma medida hebraica que correspondia a 13 litros. No aspecto do povo hebreu, a primeira instrução que a criança recebia era dada pela mulher. As primeiras orientações, as primeiras explicações, os ensinamentos eram dados pela mulher e ela era incentivada a exercer esse papel nobre de mãe e orientadora. As outras instruções eram dadas pela escola, mas eram sempre complementares ao ensinamento da mãe, às orientações da mãe. Os ensinamentos que foram levados ao povo hebreu através dos mandamentos constituíram através da organização de um conteúdo ao qual foi chamado de Torá. Torá significa ensinamento e orientação. Na tradução para o grego, sobre esses ensinamentos, sobre as primeiras escrituras, quando houve a tradução, perdeu-se o significado original. Ou seja, Torá passou a significar, dentro da tradução grega, como nomos, ou seja, que significa lei, né? Perdendo esse significado original de ensinamento e de orientação que foi dado, né, dentro da linguagem hebraica. No Evangelho segundo o Espiritismo, a obra que resgatou o cristianismo para o mundo, a obra que extirpou os vícios e os erros humanos que foram organizados por Kardec, dentro desse primeiro capítulo, não vim destruir a lei, mas que lei, né? Essa palavra, né, que foi retirada do Sermão da Montanha, ao qual foi dito por Jesus, onde ele diz: eu não vim destruir a Torá, eu vim preenchê-la, eu vim completá-la, eu vim cumpri-la. Era a velha Torá no sentido de formação, no sentido de orientação. E quando Kardec realizou essa imensa obra maravilhosa que é a doutrina espírita, ele também nos diz que o trabalho é de orientação e de complementação, através do Evangelho segundo o Espiritismo. E o primeiro espírito a explicar sobre as 3 revelações, né, já que falamos da universalidade do ensinamento dos espíritos, foi colocado com o nome Um Espírito Israelita. A primeira mensagem mediúnica. Qual o título? A Nova Era, que é um dos subtemas dentro do tema Não Vim Destruir a Lei, do capítulo 1. Mas voltando ao tema dos 3 fermentos, a primeira medida nos foi dada por Moisés.
a segunda por Jesus e a terceira pelo Espiritismo. Falando dessa primeira revelação, dessa primeira medida, Moisés a divide em duas partes. A lei de Deus, qual foi promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, que foi decretada por ele. Uma, ou seja, a primeira, invariável, e as outras apropriadas aos costumes do povo, e que se modificaria com o tempo. Mas essa lei de Deus, os 10 mandamentos, nos dá as primeiras noções de moralidade. E ela nos acompanha através de todos os tempos, a todos os países, porque ela tem um caráter divino e atemporal. A segunda, a qual são a lei civil ou disciplinar, onde foi interpretada pela lei de Talião, ela foi necessária à época para um povo indisciplinado, ao qual cometeria abusos, preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para Moisés imprimir essa lei civil, ele teve que fazer um link com as leis divinas. Para imprimir autoridade, ele atribuiu a origem divina. Porque o povo, naquela época, um povo bárbaro, semi-selvagem, precisava ter os ensinamentos, né, adequados à sua época. Então Moisés instituiu essa lei divina, essa lei civil ou disciplinar, através do medo, porque se era necessário. E aí é que nasce a ideia de um Deus temeroso para impressionar criaturas que eram ignorantes. Mas em que sentido? Dentro do sentido do senso moral, dentro do sentido da justiça reta. Pois pouco havia se desenvolvido a parte moral dos povos da época. Numa época em que se viviam condutas num tempo de anarquia. Avançamos à frente, a humanidade evolui um pouco mais e o governador do planeta reencarna entre nós. E o Cristo, que é a segunda revelação, e a partir dessa segunda revelação, há uma adaptação necessária. Mas o Cristo diz: eu não vim destruir a lei de Deus. Eu venho cumpri-la, eu venho desenvolvê-la, eu venho dar-lhe verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Prova disso, que ele não veio destruir essa lei, é que ele nos traz princípios para com Deus e para com o próximo, de acordo com o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E os demais que viriam a partir do segundo mandamento, eles são complementos desse primeiro. Quanto às leis civis ou disciplinares, o Cristo modificou-as profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo profundamente o abuso de práticas exteriores, falsas interpretações, e nos dando uma prescrição, um remédio necessário através de uma prescrição, que é o amor. Então, o amor é trazido por Jesus. E traz Deus também como um Pai amoroso, não mais como um Deus temeroso. Nos explicando que o caminho a seguir é o caminho do amor. Pela sua autoridade, pela sua natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Nos relata o Cristo que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. E vier a ensinar o caminho que conduz a esse reino dos céus, nos dando as primeiras noções de que há um plano espiritual, de que esse reino dos céus é o reino para o qual nós iremos após a nossa morte. E Jesus, chegando perto da sua missão, do final da sua missão, ele não disse tudo, limitou-se a muitos pontos, porque a humanidade não estava preparada para isso, e lança alguns germes de algumas verdades que ainda não poderiam compreender-se. E diz que no futuro um consolador iria
reviver os seus ensinamentos. Por que precisava desse Consolador? Porque precisava-se de uma chave da ciência para desmistificar muitas das coisas que haveriam serem ensinadas através da terceira revelação, que é o Espiritismo, que viera 19 séculos depois. Uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, aprofundando agora esse reino dos céus para o mundo espiritual. E que esse reino dos céus ele interage com o mundo físico, com o mundo corpóreo. Além disso, o Espiritismo desmistifica sobre temas que até então eram tidos como fantásticos, como maravilhosos, trazendo toda essa informação, desmistificando, tirando a palavra sobrenatural e dizendo que está dentro de leis que eram desconhecidas, trazendo para o natural. Esses fenômenos que eram relacionados à mediunidade, que estão dentro de uma lei natural, trazendo leveza, trazendo um ensinamento claro. No Antigo Testamento, Moisés foi a sua personificação. No Novo Testamento, Jesus. E Jesus anuncia um Consolador, ao qual seria a terceira revelação, que seria o Espiritismo, que traria não essa personificação através de uma individualidade, e sim pelas vozes do céu, os espíritos superiores que trariam esse ensinamento a todos os pontos da terra. E assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei do Cristo, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário, mas desenvolve, completa e explica em termos claros, objetivos, para todo o povo da população do globo. O que foi dito apenas de forma alegórica, para todos os cantos do planeta. Se nós verificarmos a construção da doutrina espírita, Kardec recebia comunicações de todas as partes do globo, informações que constituíram a base da doutrina espírita, informações mediúnicas dos espíritos superiores. E hoje nós temos o acesso universal a não só as escrituras, mas o acesso à doutrina espírita por diversos meios. Então temos facilitado. Então não poderemos alegar falta de informação. Mas é importante que também abordemos esse aspecto das três revelações sobre outros ângulos. Lá na pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos, Paulo, apóstolo, ou mesmo Paulo, faz um pequeno comentário, né, nessa pergunta 1009, que também é comentada por Platão, por Santo Agostinho, sobre o tema penas. Mas Paulo diz que deveremos gravitar para uma unidade divina. Eis o fim da humanidade, que para atingi-lo 3 coisas são necessárias: justiça, o amor e a ciência. As 3 medidas de fermento, as 3 revelações: justiça, amor e ciência. A justiça dada por Moisés, o amor por Jesus e a ciência pelo Espiritismo. Pela demonstração dos fatos espirituais, não uma ciência material, mas uma ciência espiritual. O fenômeno das mesas girantes, as investigações por Kardec, o desenvolvimento da base da doutrina espírita, das obras, do começo do Livro dos Espíritos e depois dessa convergência de todos os assuntos necessários para o Evangelho, para a parte moral. Também as 3 revelações nos são dadas por 3 nações. Verifiquemos o livro A Caminho da Luz, a qual fala sobre Roma, sobre a Grécia e sobre o povo hebreu. Roma, responsável por levar o conhecimento, a justiça, o direito. Tanto que existe uma personificação dessa justiça, desse direito, através da deusa da justiça,
deusa com D minúsculo. Existe até uma estátua dela no Supremo Tribunal Federal em Brasília, com a venda, a deusa da justiça. Porém, Roma cometeu um equívoco através de todo esse desenvolvimento dessa organização social, a qual foi incumbida pelo Mestre Jesus, retira o caráter divino e coloca o caráter material. O equívoco de Roma foi endeusar um homem. Qual era esse homem? O imperador. E ai de quem questionasse esse imperador. E esse equívoco levou Roma à ruína. Mas tivemos uma segunda nação que foi responsável por trazer a sabedoria, treinar os homens em inteligência. Qual foi essa nação? A Grécia, através dos seus filósofos, através das escolas de filosofia e também da cultura que foi assimilada pelo mundo. E no meio dessas duas nações existia um povo, ao qual era chamado povo hebreu. Estava entre a Grécia e Roma, a qual foi o responsável por trazer os assuntos relacionados ao coração, os assuntos relacionados à moral. E se falamos de moral, deveremos falar do coração. O coração está envolvido. Não há como proceder e falar de procedimentos corretos sem envolver o coração. E o povo hebreu, através dos primeiros ensinamentos que foram trazidos através da primeira revelação, autoeducou-se na humildade, na confiança, na fraternidade, todas ligadas a esses aspectos ao coração, à moralidade. Sabemos que essas três nações receberam essa responsabilidade, essa missão do próprio Cristo, mas falharam. Tanto que o próprio Cristo, quando reencarnou no meio do povo hebreu, foi obrigado a retirar-se pela porta da cruz. A humanidade não entendeu a pedagogia do Cristo. Mas mesmo assim, tivemos ensinamentos necessários para a humanidade como um todo. Mas também poderemos falar das três revelações num ponto abordado após a morte de Jesus, por Paulo de Tarso, ao qual ele fala no seu capítulo 11 a Romanos, e que diz assim: E se a raiz é santa, também os ramos serão. E se algum dos ramos foram cortados, tu, oliveira silvestre, fostes enxertada entre eles para te beneficiar, com eles da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te glorias, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Isso está em Romanos 11, versículo 16 a 18. Essa seiva que foi circulando através dos tempos, até que chega-se o século XIX, com Kardec, que cumpre integralmente a missão. E passa a ser agora a bandeira amor, sabedoria e justiça, que é o resumo de todo o conteúdo da doutrina espírita. E Kardec, na obra Viagem Espírita, de 1862, nos fala que o ponto capital do espiritismo é o lado moral. É daí que devemos evitar todos os nossos esforços para fazê-los compreendidos. As questões de moral, elas são ligadas a todos os países, todas as religiões. Existe um aspecto moral. Todos os problemas humanos são relacionados à moral, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Se verificamos regiões habitadas por espíritos, dentro das suas mais variadas evoluções e merecimentos, todas estão ligadas ao aspecto moral. E Kardec dedica toda essa obra para todas as crenças, para todos os cultos, para todas as religiões, todos os países, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual ele chama de Código Moral Universal. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: reunimos nesta obra os artigos que podem a compor,
a bem dizer um código de moral universal, sem distinção, sem distinção de culto, pois esta obra é para todos. Dela podem aurir os meios de conformar, no sentido de conformidade, com a moral do Cristo e o respectivo proceder, nos dizendo que esse código de moral ele vai de encontro ao ensinamento do Cristo, de conformidade com os ensinamentos do Cristo e os modos de procedimento, como deveremos proceder. E por que a doutrina espírita ela é universal? Porque ela reúne toda a experiência humana, foca nos aspectos essenciais, se afasta das questões dogmáticas, das querelas teológicas e foca no homem renovado. Tanto que se fala no desenvolvimento dessa obra do homem de bem, que é esse homem renovado. Isso nos demonstra que o codificador está comprometido com o comportamento moral, esse comportamento moral que deve ser resgatado através dessa essência do cristianismo. No item A Nova Era, que é ditado pelo espírito israelita, ele nos diz que são chegados os tempos de desenvolver ideias para que se realizem os progressos necessários. Quais os progressos? A nossa evolução. Porém, não se acredite que esse desenvolvimento se efetue dentro de lutas. Por que haveriam lutas? Porque essas ideias vão em encontro com a nossa moral. E para isso existem abalos, existem discussões. Abalos no sentido da nossa crença. Abalos no sentido do que temos de sentimentos inferiores e superiores. Abalo da nossa personalidade. E que para que cheguemos a essa evolução necessitamos nos transformar, evoluir através das nossas experiências que temos com as outras pessoas, com a nossa família, com a nossa sociedade. Que deveremos tratar do nosso egoísmo, esse egoísmo que quando abrimos o leque, veremos as inúmeras faces dele, através da incompreensão, que é um exemplo, onde muitas vezes olhamos somente o nosso ponto de vista. Dando um exemplo prático, quando nós temos os nossos problemas com nossos familiares, precisamos da ajuda do outro e o recebemos, a compreensão do nosso familiar, da esposa, do esposo, do irmão, da irmã, do filho, que se dedica com mãos hábeis à nossa situação. Só que quando nós somos convocados a ter compreensão, aí muitas vezes deixamos de lado e reclamamos. Porque a pessoa fez tal coisa, porque a culpa é sua, quando ele precisou de você. E aí? Você teve compreensão ou teve incompreensão? E muitos dos nossos problemas estão relacionados a isso na nossa vida pessoal. Só enxergamos os nossos problemas. Mas quando somos convocados a ajudar, a auxiliar, a servir, não fazemos o sacrifício que é necessário. E aí, muitas vezes, fica abalado. Mas isso é todo um processo, a fim de que no final, toda uma massa que é composta das famílias ao redor do globo, ela se modifique. Mas é uma construção de cada um. Nos relata o espírito israelita que quando conseguimos atingir a beleza e a santidade moral, ou seja, avançarmos em moralidade, nós conseguiríamos a chave da vida futura e será descerrado as portas da felicidade eterna. Mas não uma felicidade que está baseada no exterior, e sim no nosso interior, com a nossa modificação. Lembremos da máxima do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse amar ao próximo é demonstrado muitas vezes pelas nossas atitudes, pelo nosso exemplo. E qual o maior exemplo? O exemplo de Jesus. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou e o Espiritismo concluirá a obra das revelações. Nós estamos no momento, na conclusão de um dos ciclos mais importantes da evolução humana. A Terra começa a se distanciar
da sua condição de planeta de provas e expiações e a se aproximar de um planeta de regeneração. Nós temos todos os detalhes desse processo na trilogia das 3 obras de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, a psicografia de Divaldo. Dessas 3 obras, No Mundo de Regeneração, Amanhecer de uma Nova Era e No Mundo de Regeneração. Então, essas 3 obras, desculpe, acho que corrigindo, Transição Planetária é a primeira obra, Amanhecer de uma Nova Era é a segunda obra, e No Mundo de Regeneração, a terceira obra, que constitui essa trilogia que fala desse estágio em que a Terra está passando, nessa transição que está ocorrendo. Mas como será esse mundo, afinal de contas? Um mundo em que o bem predominará, em que a bondade é regra, que não há mais espaço para mentira, como um exemplo. As pessoas nesse momento estão tão necessárias, sedentas de luz, de consolação, de orientação. Então, nesse momento, nós somos convidados pela doutrina espírita a levar essas orientações. Convidado a consolar, a esclarecer, como base, o ensino, o legado deixado por Jesus em sua vida e palavras. E agora nós necessitamos levar essas palavras, mas também dar o exemplo. Trabalhadores, multiplicadores espíritas, divulguemos, lancemos a semente desse consolo e orientação quando somos convocados através desse código moral. A quem? Para a humanidade, mas que humanidade? Dentro do nosso âmbito, dentro do nosso pequeno espaço. As bases espíritas, reencarnação, imortalidade da alma, mediunidade e pluralidade do mundo dos habitados é importantíssimo para o nosso conhecimento. Mas o ponto principal é a moral, que é a essência do ensinamento cristão. Sem alegorias agora, levantando esse véu com ensinamentos diretos. Qual é a verdadeira conduta? Aquela ditada e vivida por Jesus. A moral verdadeira como regra e bons costumes. E poderemos de várias formas auxiliar, multiplicar esses ensinamentos. Dentro do nosso evangelho no lar, nas conversas diversas que temos com aqueles que nos estão ligados, que muitas vezes necessitam que nós o levemos, esse evangelho do Cristo. Somente de forma coletiva, dando as mãos, que poderemos fazer a diferença para que esse mundo de regeneração chegue. Todas as vezes que quisermos a presença do Mestre, consultemos o seu Evangelho. Assim como Jesus, através de uma materialização a Pedro, quando Pedro estava cansado na luta na casa do caminho e necessitava de orientação do Rabi. E ele lhes disse, Pedro, todas as vezes que quiser a minha presença, consulte os evangelhos. Então, consultemos o evangelho também. Como se estivesse imaginando que estivéssemos lá no Sermão do Monte, aquela época, vivendo os ensinamentos do Mestre. E para concluirmos o tema dessa exposição, trago um trecho da obra Jesus no Lar, ditada pelo Espírito Neio Lúcio, através da mediunidade de Chico Xavier, ao qual o tema é os sinais da regeneração. Então nos diz que ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra persuasivo e falou: e quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ama. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração.
O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza. Fez longo intervalo e acentuou: nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências da conquista ou pelo ódio de raça, em tempestade de lágrimas e sangue. Porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores, nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas, para que os bons sejam venerados. Quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do Divino Reino. Muita paz a todos em um 2022, com alegria, com esperança e com as bênçãos do Mestre Jesus. Muito obrigado.